É com o coração muito leve, muito pleno, que eu venho contar pra vocês que a primeira temporada da Oficina de Escrita Livre aqui no YouTube está se encerrando. Assim, eu tô tão feliz porque, como eu já disse algumas vezes pra vocês, esse projeto faz um tempo que eu queria, trazer ele pra vocês. Era pra ter sido ano passado, mas não deu certo. E esse ano, ficamos 2 meses aqui na primeira temporada falando sobre assuntos incríveis, que foram despertares incríveis. E eu espero mesmo, que tenha sido esse despertar incrível aí pra você também. Então hoje eu vou contar pra vocês, dar uma resumida, quais foram os temas que a gente passou. E eu gostaria muito de saber como foi a experiência de vocês, tá? Nessa oficina, nessa primeira temporada. Se você não fez todas as aulas ainda, comenta aqui. Se você fez puladinho, se você fez seguido. Porque eu já tinha dito pra vocês que vocês não precisam fazer as aulas seguidinhas, Porque elas são independentes. Porém, sempre uma liga na outra, Eu acho que nada assim é o acaso. E assim, eu tô muito, muito feliz mesmo. E embora essa oficina, vai ser finalizada na primeira temporada, eu quero muito que vocês continuem assistindo ela, quem não terminou, tá? Compartilhe com seus amigos, porque quanto mais pessoas chegarem, à playlist lá da oficina, mais vai ter engajamento, e aí sim pode ser que seja possível uma segunda temporada aqui no YouTube, Então, assim, eu plantei essa linda semente e agora eu vou deixar a vida florescer e eu não sei que caminhos, essa oficina vai seguir, mas nesse momento eu sei que essa plantinha, essa sementinha que eu plantei foi com muito amor, com muita dedicação. E assim, foi uma forma que eu encontrei de poder ajudar vocês, de alguma forma, através das palavras. E eu espero que vocês tenham aí conseguido sentir essa magia, porque quando a gente tá sentindo alguma coisa e a gente não consegue ter dimensão mesmo do que significa, do que ela é, a partir do momento que a gente coloca ela no papel, as coisas ficam um pouco mais claras e começam a se encaixar melhor. E às vezes no primeiro momento não, mas é um processo, Aí com o decorrer dos dias, das semanas, do que você está vivendo, vai fazendo sentido. Então, uma das formas de autoconhecimento é a escrita. E eu queria muito compartilhar esse momento com vocês, essa fórmula. E eu espero muito que vocês tenham gostado das dinâmicas. Eu tentei trazer dinâmicas variadas aqui. E me conta, qual dinâmica você mais se identificou? Me conta tudo. Quanto mais informações vocês puderem colocar, tanto aqui nesse vídeo, quanto nos vídeos das aulas mesmo lá individuais, porque a partir do feedback de vocês eu vou poder construir uma segunda temporada, num novo formato, numa nova plataforma, eu não sei. Eu só sei que a primeira temporada está finalizando aqui e o feedback de vocês para mim é super, super importante. Então vamos aqui agora o resumo de toda essa temporada linda, Foram 2 meses de muito conhecimento por aqui. Então nossa primeira aula foi um trecho do meu livro, Era só um poema até você ler. E eu peguei um trecho do meu poema Relógio Interno e o tema da aula foi Não há nada quebrado em ti. E assim, essa aula teve bastante visualizações, eu acho que vocês gostaram bastante, do tema também. E eu acho que foi tão importante, começar por ali, para você ter certeza que não tem nada de errado com você. Às vezes coisas externas não dão certo, mas não é porque tem algo errado com você. Às vezes é a situação, às vezes não é o momento. E assim, pra gente também não ser tão influenciado, pelas coisas que a gente ouve de fora. Às vezes a opinião da pessoa é muito baseada no que ela sente, na percepção de mundo dela. Não tem nada a ver com a gente em si. Então, às vezes a gente pode ficar chateado, a gente pode falar, nossa, será que eu tenho que mudar o meu jeito de ser, E não, a gente tem que manter a nossa essência, honrando a nossa essência, a gente pode ficar com o coração tranquilo. E o que o outro sente da gente é algo dele, é um problema dele, uma questão dele, que tem que ser resolvida ali. A gente resolve nossas questões internas, se mantém nessa essência, que este é o caminho. E aí, a nossa segunda aula foi a Colina das Memórias, que aí eu quis fazer uma coisa bem mais lúdica pra vocês, Eu trouxe um texto e a partir desse texto vocês tinham vários caminhos, Tinham 3 caminhos para seguir. Eu gostaria muito de saber qual caminho que vocês seguiram nesse texto, porque embora são 3 caminhos, são 3 caminhos muito amplos, E foi muito gostoso preparar essa aula para vocês também. E foi uma dinâmica totalmente diferente da primeira.
E essa colina das memórias, né? O quanto a gente guarda dentro da gente, que a gente nem lembra. E às vezes a gente também transforma as memórias, né? Foi uma aula muito gostosa e reflexiva, né? Eu amei fazer ela e eu acho que também vocês tiveram vários starts aí. O quão poderoso e complexo mesmo é a memória, né? Porque às vezes a gente não sabe se é uma memória realmente que a gente já viveu, uma memória sonhada ou uma memória ressignificada. Então essa aula foi muito bem, assim, pra gente realmente refletir e tinha caminhos para você seguir. E, enfim, se quiser me comentar aqui ou lá na aula qual caminho vocês seguiram, eu vou amar saber, como eu já disse. E aí a nossa terceira aula foi, né, buscar solo fértil ou nutrir um infértil. Eu acho que esta aula, o tema dessa aula, ela tá muito presente na minha vida, né? E eu acho que também fez sentido aí pra vocês, não importa assim que momento você está vivendo, né? E quando eu planejei essa aula, eu tava vivendo muito isso e ainda tô vivendo muito isso. Eu acho que sempre quando eu tenho um start de começar algo e aquilo faz tanto sentido pra mim, eu começo. E quando eu tô ali no meio, mesmo que tá sendo maravilhoso, mas eu sinto que é a hora de encerrar aquele ciclo e buscar novos solos, eu vou. Mesmo que às vezes eu fico um pouco apreensiva, né? Falar, mas você tá tão gostoso aqui, né? Por que parar? Porque como eu já disse em algumas outras aulas, tudo tem um começo, meio e fim, né? E mesmo que seja lindo, maravilhoso, a gente tem que saber encerrar as coisas. E como eu disse também nessa aula, né, do solo, às vezes você tem que mudar o lugar, mas você não precisa mudar a sua essência, não precisa mudar o que você gosta de fazer. Pode ser tanto no ambiente profissional ou pessoal. Às vezes você se sente bem com aquela energia sua para fazer aquilo, mas o ambiente não é mais aquele ambiente que te nutre, aquele ambiente que te coloca para cima. Então acho que você tem que sentar e pensar, vou levar toda essa minha essência, essa energia, essa vontade que eu tenho de fazer as coisas para um lugar que me acolhe. Porque às vezes o lugar que você tá, ele já não faz mais nada por você, ele não faz mais sentido com a sua essência, né? As coisas ali não batem mais. Então, também foi uma aula. Eu acho que todas as aulas foram aulas pra gente refletir muito, né? Só que essa em específico é o que eu tava vivendo, ainda estou vivendo, então pra mim fez tanto sentido. E, enfim, foi muito maravilhoso também poder passar pra vocês esse tema, pra vocês refletirem aí também. E aí a quarta aula foi Olhe pra Cima, onde eu compartilhei com você uma dinâmica que vocês teriam que sair, né, do ambiente interno para o ambiente externo, que era pra gente, né, poder olhar o céu. Olhar o céu pra mim é uma recarga, assim, né, da minha bateria, porque quando eu tô ali contemplando, eu tô olhando pra dentro de mim também. E como eu disse pra vocês naquela aula, o meu momento favorito, né, de olhar o céu é o entardecer. Eu tenho uma conexão muito grande com esse momento. E, enfim, dali sai tantas coisas e às vezes também não sai nada, mas sai de mim, entende? Quando eu fico mais leve. Às vezes a gente tem que ter nossos momentos assim. Pra mim é olhar o céu, pra você pode ser um outro momento, mas esse momento que a gente consegue assim contemplar as coisas sem estar tentando, sabe, bolar um plano, bolar estratégias, só olhar ali o momento, ficar ali, sabe, levemente ali, você vai se recarregar, né, as suas energias, você vai colocar pra fora coisas que você não precisa mais levar, ter um momento ali de contemplação com algo externo, mas que está ligado totalmente ao seu interno. Então essa aula também foi pra mexer aí nessas coisas que a gente deixa em caixinhas, sabe? E aí, começando a nossa aula de fevereiro, né? A primeira aula de fevereiro, que foi a quinta aula, foi Preenchendo Lacunas, que eu também trouxe para vocês uma dinâmica diferente, onde eu construí um texto, e no meio desses textos tinha algumas falhas, né? Algumas brechas, realmente lacunas para vocês preencherem. E eu acho que saiu tantos textos lindos por aí, totalmente diferentes, né? Conforme eu quis trazer nessa aula que conforme o ambiente que a gente tá, o que a gente tá sentindo no momento, ou as pessoas que a gente encontra pelo caminho, né? Cada uma a gente vai ter uma reação, mesmo que seja para o mesmo assunto. Então aí também saiu muita coisa, né? E acho que vocês podem refazer o texto várias vezes, que vai sair outras coisas. E a nossa sexta aula foi Tempo Certo para Fluir. E não sei se vocês estão assim pegando isso, mas todas as aulas eu sempre planejava ela alguns dias antes. E elas são sempre meio que conectadas, né? Eu deixava sempre fluir os temas na minha cabeça.
Tinha temas que eu já tinha muito tempo na minha cabeça que eu queria trazer, mas eu não fiz um cronograma certinho, sabe? Chegava tipo, na sexta-feira, quando eu pesquisava as aulas pra vocês, né? Eu liberava a aula pra vocês e pesquisava já a próxima aula que eu gravaria na terça. E eu sempre deixava muito fluido, porque eu acho que a intuição guia muito os meus caminhos, né? E eu fui vendo que todos os temas, eles iam se encaixando tão perfeitamente, né? E esse aqui, tempo certo, deixar as coisas fluírem, né? A gente tá tão, assim, focado numa meta, que a gente esquece de sentir as coisas à nossa volta. E a gente pede sinais e a gente não consegue percebê-los, porque a gente tá tão focado naquilo. Se a gente tá focado, que a gente deseja, mas a gente pede por sinais para saber se esse caminho tá certo, a gente tem que estar, né, aberto para esses sinais. Porque alguns sinais são muito sutis. Então só vai perceber aquelas pessoas que estão realmente com o coração, com a mente, né, com tudo assim a favor daquilo. E, enfim, e eu acho que também você não deve se cobrar se você não consegue sentir esses sinais logo de primeira. Uma coisa super importante que eu sempre reforço é muito importante respeitar os nossos processos. Não é para se comparar com ninguém. Cada um está numa parte da jornada, são jornadas diferentes, embora sejam semelhantes, né, são diferentes, somos pessoas únicas, né? Claro que nossa vida, nossa jornada também vai ser única. Então, essa aula do tempo certo para fluir, né? Esse tempo certo para quem? Às vezes a pessoa te impõe algo, te impõe um prazo, mas não é aquele prazo, não é aquele ritmo que o seu ser né? A sua essência é. Então essa aula também foi pra gente refletir o que a gente está fazendo, né? Atropeladamente, porque a gente tem que atingir uma meta e tudo mais, e o que a gente está fazendo porque faz parte da gente. E aí a nossa... Eu já até me perdi agora. Aí a nossa 7ª aula foi... Nossa, eu falo muito, né? Fico até com sede. Então, a nossa 7ª aula foi Nossos Ciclos e Portas. E aí, eu acho que foi muito importante também essa aula ser a última, né? Sobre essa porta. Porque a partir desse momento que eu vou fechar essa porta da primeira temporada, concluir uma coisa assim super linda e super maravilhosa, que eu sei que vai ajudar tantas pessoas, a partir daqui eu tenho muitas outras portas para abrir. Mas eu sei que eu vou abrir essas outras portas com o coração tranquilo, porque eu fechei essa. Eu estou grata por toda essa oportunidade que eu tive de fazer essa oficina para vocês. Fez muito sentido para mim. E eu entendi que foi o momento de fechar a temporada agora e que estou com o coração tranquilo. E essa aula, né, em específico, foi exatamente sobre isso. Às vezes a gente quer começar algo novo, mas a gente está com aquele apego no que, né, estamos passando ali, ou a gente já passou. E como eu disse nessa aula, deixar a porta entreaberta não é seguir em frente, né? A gente tem que fechar, temos que concluir para poder abrir a próxima. Eu acho que essa aula também, ela fecha a oficina, mas ela fecha todo esse contexto que eu trouxe para vocês. Ela fecha toda essa jornada, né, de todas essas aulas, para quem fez seguidinho ou para quem não fez. Ela fecha, porque aqui é um ciclo, né? Então não importa se você começou aqui na última, andando no meio, você completou todas as aulas, você fechou um ciclo e você conseguiu entender. E faz muito sentido também quem seguiu certinho e quem foi pulando ou foi fazendo o seu próprio, né, cronograma ali, porque eu acho que as informações que tem que chegar para vocês também são em ordens separadas, que tem que chegar para mim, que tem que chegar para outra pessoa. Então tudo tem um significado, tem um propósito, nada é ao acaso. Então isso é o que eu acho mais incrível. E aqui nesse canal ele é assim, ele é fluido. Tanto aqui nas aulas da oficina, quanto lá nas leituras oraculares, nos bastidores da escrita. Tudo é um sinal, tudo tem um significado, tudo é um processo. E o processo que eu divido com vocês pode ser diferente do seu, mas assim, a partir do momento que você assiste aqui algo que eu disse, vai fazer sentido na sua vida e a gente se acolhe. Tanto que eu assisto alguns canais, né, que às vezes as pessoas falam algumas coisas que eu me sinto tão abraçada, porque assim, não é a mesma vida dela, mas estamos passando por situações semelhantes. Isso que é gostoso, pra gente não se sentir sozinho, porque tudo tem um propósito, né? Eu sou uma pessoa bem introvertida, eu tenho meu mundinho e eu sou extrovertida com as pessoas que estão ao meu redor, que as pessoas mais íntimas. Mas esse estar introvertido é a parte de mim, não tem nada de errado nisso. Às vezes, né, uma pessoa fora do meu ciclo me vê
eu introvertida, acha que isso é ruim, porque ela é extrovertida com todo mundo e acha que quem não é com todo mundo tá errado, ou porque a pessoa está passando por uma situação difícil. Não, cada um tem a sua essência. Os meus amigos sabem, eu sou uma amiga que eu não estou 100% presente ali fisicamente, mas se precisar conversar comigo, pode me mandar mensagem que eu respondo, mas eu tô sempre no meu mundinho. Eu não gosto de ficar saindo também pra rolês aleatórios. Tudo pra mim tem um propósito, mas não é que eu não gosto da pessoa, eu não gosto da situação, é o meu jeito de ser. Então eu acho que cada um tem o seu jeitinho de ser, e quando a gente respeita isso na gente, eu acho que fica mais claro pra outra pessoa nos respeitar. E se a outra pessoa não tá enxergando isso, ela não está nos respeitando, como eu disse, é uma questão dela, um problema que ela tem que resolver com ela mesma, tá? Se ela tem uma implicância com você por seu jeito de ser, se você tá de boas, gente, não tem nada a ver, né? É um problema dela. E a gente tem que tomar cuidado também, às vezes a pessoa tá incomodada com a gente, só que a gente tá num processo que a gente não consegue se entender bem, e isso nos abala, né? Por isso que é tão importante, né, as pessoas não ficarem xeretando a vida dos outros, né, ou na forma delas serem, porque a gente não sabe o que processo que a pessoa tá passando, o que fase da vida que ela tá, então é muito perigoso isso, né, você ficar criticando o jeito de ser de alguém. E se você tá nessa situação que alguém tá te criticando e você não tá conseguindo sair disso tão bem, porque você ainda não consegue se entender tão bem, eu quero dizer que fique calmo, tá? Se esse vídeo chegou até você, porque aqui tem algo pra te abraçar. E a gente tá junto nisso. Se você quiser conversar comigo, pode conversar aqui nos comentários, pode mandar lá no direct do Instagram. Que se eu puder ajudar você de alguma forma, a não ser que seja só conversando, ou só te ouvindo, né, só te lendo, é tão importante, né? E eu vou estar aberta aí pra te ouvir e pra te ler, né, no caso aqui no virtual. Enfim, gente, eu espero que realmente a gente aqui forme, né, esse grupo, essa comunidade tão linda, tão acolhedora na literatura, no jeito de viver, enfim. A literatura aqui pra mim é um exalar assim no meu caminho, né? É um aroma. E ela me abraça tanto e eu sei que ela abraça tantas gentes, né? Tantas pessoas, enfim. Eu tô muito feliz de estar concluindo essa minha jornada na primeira temporada aqui da oficina. Foi um projeto assim que eu fiquei tão feliz de ter conseguido colocar ele, né? Porque foi tão fluido, foi tão difícil começar, mas depois que começou foi tão fluido. E eu espero mesmo que ele chegue nas pessoas certas e que vocês se sintam abraçados. E tudo assim que eu passo aqui pra vocês, né, como nos meus projetos aqui, quanto no meu livro, é pra você, quando você tá em contato com esse material, né, com essa essência, que vocês se vejam ali, que vocês se reencontrem. Às vezes a gente tá perdido, né, e essas ferramentas de literatura, de escrita, elas são formas, são portais pra gente se reconectar com a gente mesmo. E eu acho que isso é o meu intuito maior, trazer aqui todo esse conteúdo na internet, e que ele também saia da internet, que nem o meu livro, né, meu livro físico. Quero muito que ele chegue até você, que você consiga sentir ele, tanto, né, palpando ele assim, quanto por dentro. Porque à medida que você vai lendo, você vai se reconectando com você. Acho que é isso, sabe? Meu trabalho é sobre isso, sobre abraçar as pessoas para que elas mesmas possam se abraçar. É isso, gente. Estou aqui finalizando esse vídeo até meio rouca, porque falei bastante, mas eu tô muito, muito feliz mesmo. E, enfim, eu tô até emocionada porque eu queria muito trazer essa oficina pra vocês e eu consegui trazer ela da melhor forma possível, dentro das possibilidades que eu tinha. E eu realmente espero que vocês, enfim, vocês se sintam bem fazendo parte desse meu mundo aqui, que a gente construa o nosso mundo. Então eu encerro essa oficina aqui com um abraço muito gostoso em vocês. Quem quiser compartilhar os processos comigo, eu vou amar. E como eu disse, quanto mais vocês passarem esses vídeos da oficina, né, a playlist completa, enfim, para mais pessoas, vamos engajar bastante no canal, para o canal crescer, para que eu consiga trazer mais conteúdos aqui para vocês. Enfim, como eu disse, foi uma sementinha que eu plantei. E junto com vocês a gente vai regar, vai cuidar e vamos ver aí que flores o futuro vai nos trazer. Então é isso, pessoal. A gente se vê, se lê e se inscreve nos próximos vídeos.